Pela palavra, pela mensagem. Amém. Eu queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 26. Êxodo 26, nós vamos ler salteado alguns versículos. Êxodo, capítulo 26. Diz assim. Vamos começar pelo número 1, tá? Versículo número 1 diz assim: faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Pula para o 7, eu quero que você preste atenção quanto aos detalhes, tá? Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. Pula para o 11. Abaixa só um pouquinho, acho que está um pouco alto, porque está vindo muito retorno para mim. Versículo 11 diz assim: em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Vamos para o 15 agora, vamos ver do 15 ao 17. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. 17. Com 2 encaixes paralelos um ao outro, todas as armações do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. E aí depois a gente vai pegar esse versículo, capítulo 26, versículo 1, mas nas versões RA, revista e atualizada, e depois na RC. E depois vocês vão ver por quê. Então eu quero que você preste atenção no seguinte: vocês repararam os detalhes? Por que Deus fez com tanto detalhe? Tem um monte de sites que fala, isso aqui é por causa disso, essa cor é por causa daquilo, né? Mas o mais importante para mim, agora ficou um pouquinho baixo, pode aumentar um pouquinho. O mais importante para mim é que são detalhes. E eu quero que você entenda que Deus é um Deus de detalhes. E não só no tabernáculo, eu quero que você entenda, Deus é um Deus de detalhe, e entenda, Deus ele não é alguém, no passado, e alguém, uma pessoa, que Deus é uma pessoa, são 3 pessoas na verdade. Ele não é diferente hoje, e não será diferente amanhã. Ele é a mesma pessoa. Então as características dele são a mesma também. Não muda isso. São as mesmas características que ele tinha antes e que ele tem agora. E você precisa entender para entender a sua própria vida. E agora eu quero ler com vocês Êxodo 26, 1, novamente, só que na versão revista e atualizada. E agora eu vou ter que ler com vocês aqui, porque eu não tenho. Não, essa é a NVI, eu quero a revista, isso. Então, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. É aquela pessoa que é meticulosa, que faz bem feito, Não é um qualquer, é alguém especialista. Agora na revista corrigida, por favor. A RC. Olha o que está, a palavra final é um pouquinho diferente. Foi? Isso. Com querubins as fará de obra esmerada. Sabe, se nós repararmos, Deus é um Deus que faz as coisas com capricho. Mesmo que você não entenda, você se acha baixo, ou você se acha alto, ou você se acha isso, ou acha aquilo, preferia ter o cabelo X, ou o cabelo Y, ou a pele mais morena, mais clara. Não importa isso. Importa é que Deus fez a cada pessoa, e está escrito em Eclesiastes 3, que tudo que ele faz debaixo da terra tem um propósito. Nós somos feitos com um propósito também. Mas o que nós precisamos ver, e a tônica é essa, Deus fez as coisas com detalhes naquele tabernáculo e
aquele tabernáculo era provisório. Vitor, aumenta um pouquinho mais. O tabernáculo era provisório, né? 40 anos ele ia ser extinto, por quê? Eles teriam chegado na terra de Canaã e agora eles fariam um templo. Esse templo, sim, né? Houve 3 templos, na verdade, se não me engano, né? Mas Salomão, Herodes e um outro que agora eu não lembro, Neemias, né? Os 3 construíram templos e eles foram destruídos, mas eram para ser permanentes, não foram por causa das coisas que o povo de Israel fez e acabaram sendo... houve invasão na terra e os templos foram destruídos. Mas se ele fazia assim com algo que era para durar só 40 anos e depois ia ser destruído, você tem que entender que ele continua da mesma forma fazendo algo planejado. Tudo que ele faz é planejado, projetado, pensado. Se você olhar a natureza, né, que o ser humano fica tentando fazer com que a natureza seja uma evolução, ele não consegue explicar um monte de coisas. E a natureza ela é tremenda, há uma interação, há sempre movimento de partes formando um todo. É uma coisa fantástica. Tudo feito no detalhe. Tudo feito no detalhe. E nós, seres humanos, somos também resultado disso. Algumas coisas, nós somos produtos de nossa família, etc. Mas, muitas vezes, nós não somos perfeitos por algum motivo, e não é porque Deus não fez assim, mas nós temos que entender que nós também somos projetados. A Bíblia diz que nós devemos dar graças por tudo. Você tem que dar graça por sua vida, pelo que você é, como você é, e tem que entender que você, dentro de um processo de Deus, tudo, como eu falei, debaixo da terra tem um propósito. Você também está fazendo parte de um propósito. Você se encaixa numa obra maior, desde que você entenda e de que você queira. Esse é um problema. Porque muitas vezes a gente fica aquém, né, abaixo do que a gente poderia fazer na obra de Deus, né, executando coisas para Deus, porque eu sou coitado, eu não consigo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não consigo, né? E aí a gente fica abaixo porque a gente não entende que nós fomos projetados e Deus, ouça o que eu vou dizer, Deus tem um tamanho certinho na obra dele para você. Se você for alto, se você for baixo, se você for gordo, se você for magro, ele tem um encaixe na obra de Deus. Você tem um propósito e você pode executar um propósito desde que você entenda isso. O problema é que muitas vezes nós fazemos com que a nossa vida seja abaixo daquilo que Deus quer fazer por ela. Não é porque somos maravilhosos, não. É porque a gente tem que se pôr na mão de Deus para Ele fazer, executar o que Ele quiser através, né, por meio de nós. Então entenda, as peças de tudo no mundo deveriam ser encaixadas. Não é porque houve um dia um pecado e o pecado de Adão bagunçou tudo, inclusive o ser humano. Tudo deveria ser encaixado porque foi projetado para isso, mas o pecado ele trouxe a imperfeição. E a imperfeição acaba fazendo com que as coisas não fiquem do jeito que Deus havia planejado. Então, nós precisamos fazer o que Deus quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Aí se você pensa, por exemplo, eu peguei um exemplo para fazer uma analogia. Imagina que você tem um carro, e seu carro, eu acho que ninguém aqui, não, algumas pessoas até devem lembrar. Existia um carro chamado Escort. Era um carro da Ford, né? E chamado Escort. Tinha até um XR, não sei das quantas. Então, aquele carro, todo mundo sabia, ele era um carro potente, né? Se eu não me engano, era 1.8.
alguns até turbinavam ele, né? Mas ele era um carro que todo mundo sabia que ele tinha uma suspensão dura. O que significa? Se ele passasse num buraco, ele ia fazer assim, pá! Porque a suspensão dele era dura. Ela foi projetada para o carro correr mais. Por isso ela era dura. Ela não era feita para que o carro saísse de uma rua cheia de buracos. O carro era rebaixado um pouco mais do que os outros. Então, tinha uma série de coisas. Eu quero que você entenda o seguinte. Se você quisesse ter um Escort XR3, eu acho que era isso o nome, né, do modelo mais jovial, né, mais moderno, talvez. Se você quisesse ter uma suspensão mais macia, imagina que você é mecânico, aí você vai lá e inventa. Que nem fazem com esses carros que eu esqueci o nome que dá, aqueles Monster, né? Bota um rodão, não sei o quê, aí modifica tudo. Aquilo não é, o carro não foi feito para aquilo, né? Se você chegar e modificar o carro, a suspensão de um Escort, por exemplo, que era muito dura, você vai acabar fazendo com que haja uma modificação no projeto. Você vai acabar alterando e, com certeza, de alguma forma, se você altera a suspensão, o amortecedor, o aro da roda, resolvi botar menor para ele correr mais, chegar mais perto do solo, qualquer coisa que você faça de alteração, você pode até fazer, mas o carro não foi projetado para aquilo. Então, e quase certo que ele não vai render o que renderia o carro normal. Então, seja pelo tamanho, pelo peso, pela função, você sabe que existem alguns tipos de amortecedores diferentes, a gás, a líquido, né? No caso óleo. Então você tem vários tipos. Se você pegar e trocar isso, e existe diferença, preste atenção, existe diferença do carro ano X. Então você vai numa loja comprar peça, ele pergunta assim, qual é o ano do seu carro? Aí você diz o ano do seu carro. Aí ele pergunta assim, e qual é o motor do seu carro? Por quê? Porque ele conhece, ele sabe, né, que as peças têm que se encaixar. Elas são projetadas, elas foram projetadas para atuarem junto. Então, se você pega e quer botar um carro mais macio, mas não troca a balança que tem do lado da roda, troca só o amortecedor, vai dar zebra. Por quê? Porque as peças se encaixam. Nós fazemos parte de um projeto maior. Nesse projeto maior, as peças encaixam conforme Deus nos fez. Então eu não tenho que ficar pensando, não, eu gostaria de ser um amortecedor mais macio, eu gostaria de ser um motor mais potente, eu gostaria de ser azul bebê, a cor do carro. Não, não é assim que funciona. Deus nos fez, projetou para um propósito debaixo do céu. Mesmo que você não goste da sua carcaça, do seu shape, né? Como alguns dizem, não importa. Você tem que agradecer a Deus e seguir em frente. Porque você provavelmente vai piorar as coisas se você modificar algo nesse projeto de Deus. Então, mudando, né, parte do projeto, você vai estar sempre danificando. E a nossa vida é assim. Não adianta você ter uma parte certa e uma parte errada. No reino de Deus, não adianta você querer inventar. Você faz parte de uma igreja, você atua como igreja, você faz parte de uma família, você atua como família. E você precisa da orientação de Deus. Se você tem dúvida do que você está fazendo, pede a Deus para Ele te mostrar. E não precisa ficar parado, você segue em frente, porque você tem um propósito debaixo do céu. Mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta espiritualmente fraco para ajudar alguém, peça a Deus e Ele te use, Ele te encaixa da maneira como Ele quer. As coisas, elas têm de funcionar todas
no inteiro, não na parte isolada. Nós precisamos entender que a gente tem que interagir. Nós fazemos parte da engrenagem que Deus fez. E agora, pensando na sua vida particularmente, você sabe que a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, né? Você sabe que, e eu penso assim, né? Muita gente pensa da maneira como eu penso, que nós não somos pequenos deuses. Nós somos similares a Deus porque Deus são 3 em 1, e nós também. Corpo, alma e espírito. E essas 3 partes precisam estar interagindo em harmonia e precisam agir da forma como Deus quer. A sua vida, ela não é uma coisa só. E você não pode cuidar só do seu físico, só do seu emocional ou só da sua parte espiritual. Você tem que cuidar de tudo. Deus projetou você, corpo, alma e espírito. Não deixe nenhuma dessas 3 partes aquém do que deveria. O projeto que ele fez é perfeito. Nós precisamos entender. Se há uma dificuldade em qualquer parte, então você leva a Deus o seu pedido para que ele conserte. Eu estou com uma doença terminal. Leva a Deus. Eu tenho depressão. Leva a Deus. Eu espiritualmente me sinto fraco. Vai a Deus. E ele vai cuidar do projeto dele, que somos nós. Nós somos projetos de Deus. Não só isso, nós somos partes de projetos maiores. E a gente precisa entender, se enquadrar, pedir para ele nos ajudar a fazer aquilo que ele deseja em nós. Então não dá, por exemplo, para nós sermos meio santos e meio infiéis. Não dá para a gente ser meio qualquer coisa, nós temos que ser de uma forma inteira, a totalidade. E o que Paulo fala? Cristo deve, viver em nós. A frase é, Cristo vivendo em nós. Como é que a gente faz isso? Agora, eu saí de um polo e fui para outro, né? Eu estava falando de nós pessoas, agora eu estou falando de nós espiritualmente. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos deixar Jesus trabalhar em nós, para que ele viva em nós, e agora, mais uma vez, a gente faça parte dessa engrenagem. Porque nós precisamos viver de forma completa, nós precisamos ser inseridos em Deus. Não podemos ser cristãos meia boca, meio cristãos. O mundo, aquelas pessoas que não entendem, que até se acham cristãos, vão levando a vida como se desse para fazer isso, mas não dá. E aí eu queria abrir em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Diz assim, não, por favor, muda agora para a NVI. Era só aquele que era para outra versão. Isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade. Deixa aí, não tira não, mas entenda. Há uma unidade para a gente chegar. Ele manda pessoas, por exemplo, para pregar aqui, para dar aula para que você aprenda sobre a Bíblia. Ele manda pessoas para exercer aquelas funções que nós vimos antes. São os 5 ministérios, São os 5 dons ministeriais, como nós chamamos. E aí, agora, por que essas pessoas fazem isso? Porque você e eu somos parte de uma engrenagem e precisamos chegar ao total, à unidade, e que nós devemos chegar em Cristo Jesus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, nós
precisamos entender, eu hoje não cheguei ao final da linha. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ser mais maduro. O que está acontecendo na minha vida? Emocionalmente eu estou fraco. Meu corpo está fraco. Eu não estou dormindo. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo com você. Aí você cuida do corpo. Por que você vai cuidar do corpo? Porque você é importante na obra de Cristo. Porque você tem uma função maior dentro da obra de Cristo. Porque você será usado por Deus da forma como Ele quiser. Você sendo muito inteligente, médio inteligente, pouco inteligente. Se você for alto, baixo, gordo, magro, Ele vai te usar. Se você permitir que isso aconteça, se você buscar essa maturidade. E é isso que Ele precisa de nós, apenas que a gente se dedique a buscar isso. Você não é perfeito e não será perfeito, mas precisa buscar chegar aonde Deus quer. Normalmente você ouve algumas músicas, né? Eu ainda não cheguei aonde Deus quer. E a palavra de Deus diz que não foi revelado ainda a nós tudo o que pode ser feito por nós. Isso mostra que nós ainda estamos num caminhar. E você precisa entender. Como é que você está hoje? Eu estou muito fraco. Ok. Pede a Deus para te dar força para você continuar. Eu sou falho nisso ou naquilo. Pede força para Deus. Eu tenho me deixado levar por isso ou aquilo. Pede força para Deus, porque você é necessário nessa engrenagem que Deus chamou, né? A palavra de Deus chama de igreja. Você é a igreja de Cristo. Se você funciona bem, eu digo você, corpo, alma e espírito, se você funciona bem dentro do plano de Deus, você vai estar fazendo o que Ele quer, vai estar sendo igreja. Então, se você tem um desequilíbrio, procura acertar as coisas. Seja qual for a área que esteja, que você pense, né, que está não encaixada, a área que você pense que está defeituosa na vida cristã, você busca em Deus, porque nós precisamos buscar ser completos. Nós precisamos buscar ser um com Cristo. Essa é a nossa necessidade neste mundo. Eu fazer a obra que eu ainda estou aqui para fazer. Deus tem um propósito na sua vida. Ele não tem um propósito igual, mas o seu propósito encaixa com o meu. E cada um aqui vai encaixar o propósito de cada vida para a gente fazer aquilo que Ele quer por essa igreja e pelo corpo. Não adianta, por exemplo, agora mudando um pouco o aspecto, eu ser alguém na igreja perfeito, ou diácono perfeito, membro perfeito, e no trabalho eu ser alguém relapso, ou na minha família eu ser alguém mau, ruim. Não dá para ser assim. Nós temos que alcançar tudo o que Jesus quer de nós. Então, em todas as coisas, nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Deus não nos planejou para sermos ruins, errados. Ele nos planejou para nós fazermos a obra dele. Vocês, eu estou vendo, né, mais uma vez, né, aquela novela da Record, mais uma vez, e aí você percebe, Deus vai eliminando, né, aos poucos, Ele vai eliminando aquelas pessoas que não se enquadraram. Hoje, eu não conheço, não vejo Deus fazer da mesma forma, mas as pessoas é que têm se eliminado do corpo de Cristo. Então entenda, Ele planejou a nossa vida desde o ventre, não é para nós sermos desobedientes, como nós vemos o povo de Israel, o tempo todo eles tinham, Deus fazia maravilhas, como Ele faz na sua vida, mesmo que você não reconheça, né?
Ele faz maravilhas na nossa vida também, mas ele fazia coisas maravilhosas e o povo ia lá e desobedecia, murmurava, sabe? Deus nos planejou desde o ventre da nossa mãe, está escrito isso. Lá, Salmo 22, 10. Projeta para mim, por favor. Salmo 22, 10. Olha só o que está escrito aí. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és meu Deus. O salmista está falando isso, mas entenda, Deus projetou a nossa vida desde o ventre materno. Isso que ele quer dizer com desde o ventre, tu és o meu Deus. Então, ele nos encaixou como uma peça, numa engrenagem, num plano maior. Não arrisque sair do plano de Deus, não arrisque perder aquilo que ele planejou para você, a não fazer parte da cidade de Deus. Né? Nós somos chamados de Nova Jerusalém, nós somos a cidade de Deus. Então, nós somos as pedras, né? Paulo fala da edificação do corpo, né? Do edifício ataviado. Então, a gente precisa entender, nós somos peças e você não pode se arriscar a ser rejeitado por Deus como tantos já foram. Seja um encaixe perfeito nos planos dele para que ele use a sua vida. Você precisa, né, que ele use você, ele vai estar te ajudando a fazer isso, porque ele conhece a nossa natureza. E ele vai te encaixar, e o encaixe, entenda, não é para amanhã. Não, amanhã eu conserto isso. Não, é hoje. Não pode deixar para amanhã, o seu encaixe não pode ser futuro, ele tem que ser hoje. Deus está construindo a igreja, como construiu um povo, o povo judeu, ele está construindo a igreja. Você não pode hoje estar de fora, você hoje tem que estar dentro. Você tem que se encaixar agora, não é no futuro. Muita gente fala, não, depois eu faço isso. Não, você tem que buscar agora ser inserido, não depois. Deus, ele não faz obra meia boca, como os seres humanos costumam fazer, né? Ele planeja, trabalha, constrói de forma coordenada e detalhada. Voltando agora lá no início, a sua vida é tão detalhada quanto eram os detalhes que foram feitos o tabernáculo, como foi feito o tabernáculo. A questão é, você vai se deixar usar por Deus? E você precisa, né? E cada detalhe agora, né, desse tabernáculo somos nós, sou eu e você. E você precisa entender e agir dessa forma e fazer tudo que Deus quer. Conserta hoje o que está errado. Busca em Deus hoje o que precisa ser consertado. Lembra? Corpo, alma e espírito. Os três têm que ser acertados, consertados. E você tem que buscar isso hoje. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Lucas 14, 28. Está escrito assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Próximo. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, da pessoa que fez isso, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E eu quero terminar com esses versículos para você entender o seguinte. Você acha que Deus, que projetou o tabernáculo com tantos detalhes, e que manda, né, Lucas escrever isso, Jesus falando e Lucas escrevendo, que ele é um Deus que não constrói sem planejar antes. Você acha que ele não pensou na sua vida, nas suas limitações, sejam elas quais forem? Então, você tem que entender, é claro que você tem que melhorar, não tenha dúvida disso. Mas hoje você já está inserido num plano.
Ele já tem um lugar para você. Você já foi detalhado na sua vida e detalhado para interagir no plano de Deus. Não se deixe ficar de fora. Não espere nem um dia, nem uma semana. Não, daqui, por exemplo, para perdoar, né? Foi a mensagem domingo agora. Eu falei sobre perdão, né? Porque a oração, e aí depois você veja lá, né? Falando sobre isso, a oração, os homens querem um atalho, não é? Eu quero minha oração com poder. Mas a oração com poder passa pelo perdão, pelo amor. Então, sabe, a gente tem que melhorar no perdão, no amor, uma série de coisas nós precisamos fazer para chegar aonde Deus quer na nossa vida. Você também. Amém? Você é parte de Deus. Você tem o exato tamanho e formato que Deus precisa para fazer parte deste muro, desta igreja, dessa casa. Você precisa da sua família. Ele tem o lugar certinho para você. Basta você entender isso. Vamos ficar de pé para nós orarmos? E eu espero que durante a pregação o Espírito Santo tenha falado a você aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa na sua vida alterar para que você faça parte desse plano, para que você não seja excluído, para que você seja aperfeiçoado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, faz de nós aquilo que Tu queres. Engrenagem, Senhor, no Teu plano, Senhor, parte do Seu plano. Senhor, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos fracos, mas Tu já sabias disso antes, Senhor, de construir a Tua igreja, Pai. Por isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a ficar melhores, Senhor, mas nos usa, nos ajuda a sermos aquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus.